Olá, esse vídeo vai ser para orientar vocês, as pessoas que estão meio atordoadas ou meio confusas em relação à questão do aborto, em relação à questão da pedofilia e do estupro, tá bem? Compartilhem aí, eu quero tentar ajudar a organizar, a ordenar as coisas que estão bagunçadas na cabeça de vocês. Eu vou só escrever o tema aqui para poder, enquanto as pessoas vão entrando, né? Para poder vou desativar os comentários porque vão entrar vários haters aqui. Eu não quero que vocês se distraiam com as ofensas deles. Agora eu só quero saber como que eu faço para desativar os comentários. Deixa eu ver como é que eu faço para desativar os comentários aqui. Ah, mas aí some tudo, mas beleza. Enfim, fiquem aí. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o que a gente está vendo hoje em dia acontecer, e tem mais de 100 mensagens no meu direct de pessoas me ofendendo, me agredindo, e algumas tentando meio que caqueticamente argumentar alguma coisa ali, mas o que a gente está vivendo desde ontem é um choque muito grande, né? É uma situação realmente muito terrível, e só para contextualizar vocês, até por conta desse vídeo ser assistido em outro momento, ontem teve o caso de uma menina, ficou muito falado o caso de uma menina de 10 anos de idade que sofreu abuso sexual e estupro de um pedófilo desde os 6 anos de idade até os 10 anos de idade. E aos 10 anos foi descoberto que ela estava grávida, e estava grávida de 5 meses, 5 para 6 meses, quase 6 meses de gravidez. E os médicos ela é do estado do Espírito Santo, os médicos lá do Espírito Santo não quiseram fazer o aborto nela porque consideraram que era mais era um risco até mais sério para a vida dela mesma do que para fazer um aborto, curetagem, todo esse processo, do que se aguardasse mais alguns dias ou algumas semanas para que o bebê ficasse forte o suficiente para poder fazer uma cesariana e ele pudesse ser retirado da barriga dela via cesariana, e seria menos agressivo do que fazer o procedimento do aborto. Eles nem entraram na questão de falar sobre a vida, sobre priorizar a vida, ou coisa do tipo, né? Eles entraram muito levemente nessa questão, até porque eles queriam embasar de uma outra forma. Acho eu que a intenção deles era embasar de uma outra forma. Enfim, a menina foi levada para outro estado, para a cidade de Recife, para poder fazer lá, porque lá havia um médico, né, um médico abortista famoso aqui no Brasil, né, famoso entre os abortistas, né, e ele topou fazer. Esse médico, ele é um cara absurdamente, enfim, eu não vou falar nada sobre ele especificamente, até para poder evitar algum tipo de processo aí, mas é um canalha, né? Um desgraçado. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer o seguinte: na cabeça da maioria das pessoas, as ideias, os conceitos, as coisas todas, o mundo tá tudo desordenado. Quer dizer, as pessoas veem, olham o mundo e vem, pega um pedaço de um conceito de uma coisa, um pedaço de outra coisa e faz uma colcha de retalhos desordenada, desorganizada, né, dentro da cabeça delas. E aí você vê pessoas querendo, por exemplo, pessoas que se dizem pró-vida, mas defendem o aborto em caso de estupro. Não é pró-vida. Pessoas que se dizem conservadoras, ou que se dizem de direita, ou que se dizem sentidas, ou que acham que tem, ou que expressam que tem uma empatia pela criança, seja de direita, seja de esquerda, ou seja de porra nenhuma, mas que não conseguem entender bem a situação das coisas. Isso se deve porque a gente realmente está emburrecido
Nós estamos emburrecidos. E eu digo nós porque eu me coloco nisso daí. Hoje eu tenho 36 anos de idade. Hoje o que eu sei e a pessoa que eu sou, eu deveria saber e ser lá com 20 anos, 22 talvez até menos de 20, entende? Por quê? Tanto é que, por exemplo, quando eu vou meditar sobre a morte, eu medito, sobretudo, principalmente em um fato acontecido quando eu tinha 20 anos de idade, que foi a morte do meu pai. Então, para você ver o nível das coisas, o nível da imaturidade que a gente tem hoje em dia, generalizada, né? Olha, eu tenho a mesma idade que o Ítalo Marcilli. Tem como comparar uma pessoa com a outra? Eu com o Ítalo Marcilli? Óbvio que eu estou muito abaixo dele. Por quê? Por conta de N fatores, né? Do emburrecimento, de um analfabetismo funcional, enfim, não quero entrar muito nesse mérito, mas isso é uma coisa geral. Por exemplo, faz parte da ciência, do saber, né, da sabedoria, da ciência em geral, há milênios no Ocidente, a lógica. A lógica faz parte. A lógica é uma das principais ferramentas, se não for a principal ferramenta. Tanto é, por exemplo, que se você for pegar, por exemplo, Albert Einstein, a teoria da relatividade de Einstein, ele chegou na teoria da relatividade pela lógica e pela matemática. Depois, muitos anos depois, é que foi conseguir comprovar pela experiência, através de um eclipse. Entendeu? Então, assim, o que acontece hoje em dia é que a lógica ela é totalmente matada, né? É totalmente secada, vamos dizer assim, né? Por um pensamento, uma corrente, né? Uma ideia que se propaga pelo mundo, um espírito do nosso tempo, uma ideia do nosso tempo, da nossa época, de que é mais importante aquilo que a gente experimenta ou aquilo que a gente acha, aquilo que é subjetivo do que aquilo que é objetivo e real. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existe verdade que não é subjetiva. É um fato. A verdade é um fato. Existe verdade que não é subjetiva. Ó, tô indo passo a passo para poder mostrar para vocês, organizar esse monte de bagunça que está na cabeça de vocês. Façam esse caminho comigo, por favor. Olha só, existe verdade que não é subjetiva, que não é a minha verdade em função, em confronto com a sua verdade. Ou seja, que não é relativa, que é absoluta. Existem muitas verdades que são absolutas, que não são relativas. São fato, ela não é relativo. Entendeu? E como é que a gente chega através disso? Muitas vezes pela comprovação, né, pela experiência, pela experimentação prática, outras vezes pela lógica. E é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais comum, principalmente na ciência e nas questões mais delicadas, as questões mais sinuosas, que a gente consiga chegar através da lógica. E aí, que é a lógica? Por que o aborto é uma coisa tão hedionda e é uma coisa inadmissível, por exemplo? Vamos entrar lá na lógica, o assassinato, o homicídio, né, de um bebê. Vou botar o homicídio em geral. Né, o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. Ou não cometerás homicídio, não cometerás assassinato. Então, isso... Por que é uma lei natural? Por que a gente chama de lei natural? O que nós, pró-vidas, e qualquer outra pessoa que se debruce sobre a lógica e sobre a realidade com um olhar maduro, isso daí... por que a gente fala de lei natural? Porque a gente consegue observar ou constatar que existem algumas coisas que são verdade factual, e essas verdades são leis, são tidas como leis. Por isso que a gente fala que matar é uma lei natural, não matar é uma lei natural. E aí vou dar um passo atrás para explicar para vocês. O que é uma lei natural? Acho que a melhor forma, mais didática que eu encontrei até hoje para explicar foi o seguinte: pensa na natureza.
Natural é uma coisa que está ali, que está dada, né? Pensa na natureza. Na natureza, vou falar, por exemplo, sobre a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade ela diz que os corpos, né, a matéria, que os corpos eles se atraem. Então, um corpo absurdamente enorme como o Sol, ele atrai os outros planetas que faz os outros planetas ficarem girando em torno dele. A mesma lei é o que diz que a gente, por exemplo, fica grudado com o pé no chão, porque o corpo enorme do planeta Terra atrai o nosso corpo, que é muito menor. Não é? Então é o seguinte, existe uma lei natural, é uma coisa que é fato, e pode ser comprovado e calculado por lógica. Olha, a gente sabe que a aceleração do corpo na altura do nível do mar, numa queda livre, sem atrito, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Óbvio, isso vai ser em qualquer lugar, praticamente. Mesmo que tenha variação por questões magnéticas, a variação é mínima. Então, é uma lei da física que, na verdade, é uma lei natural. E como é que se chega? Antes de saber que se você solta um negócio... Olha que é uma experiência prática, né? Você solta a maçã, ela cai no chão. Você solta o livro, cai no chão. Você pega uma tampinha de alguma coisa, você solta, ele vai cair, né? Então, assim, mas antes de chegar à lei, existe uma lei que chama a lei da gravitação universal, a lei da gravidade, que a aceleração do corpo é 9,8. Foi se chegando nisso através da lógica. E aí você pensa, por exemplo, e aí vamos voltar para a questão do homicídio. Se você for pegar, né, se você for comparar uma questão do estupro, do abuso, com uma questão do homicídio, né, do aborto, você vê que são duas coisas terríveis, duas coisas hediondas, duas coisas desgraçadas, né, duas coisas que não tem palavra para descrever, mas que são coisas que têm um tamanho diferente. Pela lógica você vê isso. A morte, ela é mais grave do que o estupro. É difícil entrar isso na cabeça de algumas pessoas. Por quê? Porque a gente tem a gente vive um momento em que a subjetividade é muito mais importante. E o que é importante para a subjetividade? É importante aquilo que a gente está sentindo, né? Então, e a gente perde a noção do eterno, perde a noção da metafísica, inclusive. E aí, o que acontece? A gente tende a achar assim, ó, a morte vai durar alguns segundos, a criança agonizou lá alguns minutos e morreu. O estupro, o abuso que a menina sofreu foi durante 4 anos. Então, parece que é muito mais grave o estupro que ela sofreu do que a morte do bebê, quando na verdade não é. E aí eu posso dizer como psicoterapeuta, talvez até tenha algumas pessoas, eu não sei porque eu desativei os comentários, mas talvez até tenha algumas pessoas que eu atendo que estejam assistindo aqui. Como psicoterapeuta eu posso dizer o seguinte, uma pessoa que sofreu estupro e abuso, como algumas que eu atendo, elas têm possibilidade. A vida está ali, então se tem vida, tem possibilidade. Então elas conseguem superar a dor, elas conseguem ser felizes, elas conseguem e em alguns casos com muitos asteriscos, né, conseguem crescer, amadurecer e serem pessoas felizes e fortes. Em alguns casos com bastante asteriscos, e outros não, outros passa assim, a pessoa não parece. E aquilo se torna mais um fator de força para a pessoa. Então é isso que a menina de 10 anos lá que sofreu precisa de apoio, de amparo, de um tratamento eficaz, né, de pessoas que saibam o que estão fazendo, para que ela possa ter a chance de se tornar uma mulher forte, uma mulher madura e uma mulher feliz. Mas ela tem essa possibilidade. Pode acontecer e pode não acontecer. Ela pode ficar cada vez mais traumatizada. Pode vir a acontecer dela no futuro cometer atos de violência contra si mesma, como se cortar, etc. Pode acontecer até mesmo dela tirar a própria vida, ou dela tirar a vida de outras pessoas, ou até mesmo de ter filhos e maltratar os filhos, por aí em diante.
pode acontecer, isso é tudo possibilidade. Mas veja como há possibilidades, como não há garantias, né? Há possibilidades. Agora, no caso da morte, finda-se as possibilidades. Não há mais possibilidade nem de ser bom, nem de ser ruim, nem de melhorar, nem de piorar, nem de sofrer e nem de ser feliz. Não há mais possibilidades. Finda-se a possibilidade. Então a morte é mais grave do que o estupro. A morte é mais grave do que o abuso. E eu digo isso assim, inclusive feministas, né, e demais pessoas alienadas, inclusive dentro de um espaço de fala, se é que vocês me entendem. Então, vocês precisam entender primeiro isso. Conseguiram entender? Conseguiram entender que há uma hierarquia de coisas e há uma hierarquia natural das coisas? Que há uma ordem no universo, no cosmos. O cosmos é ordenado, o nosso universo, a nossa vida, o nosso mundo é ordenado. E essa ordem ela é tanto de origem da física, da biologia, da química e etc., quanto de origem moral, quanto de origem psicológica. Existe uma ordem nas coisas. E é uma ordem que é dada. É uma ordem que ela é fato. É uma verdade absoluta. Ela é dada. Ela está dada, ela está ali. Ela não é subjetiva e ela não é relativa. Existem muitas coisas que são relativas. Existem muitas coisas que são subjetivas. Mas existe algo que não é, que é absoluto. E isso que eu quero que vocês entendam. A morte é algo absoluto. Findar a vida é absolutamente acabar com a possibilidade. Entende? E deixar uma pessoa viva ou seja, zelar pela vida daquela pessoa e para que ela chegue na morte natural, é você zelar para que a pessoa tenha possibilidades. Isso independente da circunstância. Independente da circunstância. Por isso que a própria pena de morte, se você for pegar a lógica natural das coisas, a própria pena de morte, ela é uma coisa absurdamente extrema. É chamada de pena capital, ou seja, só em casos extremos é que você pode considerar a pena de morte. Em casos onde você não há outra possibilidade. Enquanto há outra possibilidade, você não deve considerar a pena de morte. E veja que você pode ainda considerar o senso de justiça, de equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa que matou outra pessoa, pela justiça, ela pode também vir a sofrer a mesmo tipo de punição, não é? Ou uma pessoa que cometeu um crime absurdamente hediondo. Tanto é que a morte é considerada lícita, legal em vários lugares do mundo por conta desse princípio. Mas ainda assim, eu acredito que a morte é um extremo de onde você não há possibilidade. Por exemplo, quando você luta pela sua própria vida em detrimento da vida do outro. Quando já há um conflito armado ou um conflito instalado. Enfim, aí é onde se torna moralmente lícito a ordem, a morte. Entendeu? Agora, isso que eu gostaria que vocês entendessem. Ponto, entenderam? Por quê? Porque as pessoas estão misturando tudo e está ficando tudo muito bagunçado. E aí eu recebi mais de 100 mensagens no meu direct. Acredito eu que por conta até de algumas publicações que a Sarah compartilhou minha, a Sarah Winter, e acho que ela deve ter recebido algumas 1000 mensagens no direct dela também. Quase todas as mensagens são mensagens de cunho muito agressivo, né? Coisas absurdas sendo faladas, deboche com a vida do bebê que foi ceifada, né? Deboche pra cima de mim, ameaças, enfim. Isso não vai adiantar nada. Quer dizer, fazer ameaça na internet ou tentar me coibir de alguma forma não vai adiantar em nada. Não vai parar o que eu estou fazendo. Eu não preciso provar que eu tenho coragem de fazer aquilo que eu estou fazendo, porque já tem uma tornozeleira eletrônica aqui no meu pé, justamente por causa disso, não é? Enfim,
o que eu quero apontar? Eu queria agora, acho que vocês entenderam a gravidade da situação, entenderam que a morte do bebê que estava dentro da barriga da mãe, que estava praticamente com 6 meses de gestação ali. Então o bebê, aquela bebezinha que era uma menina, ela foi impossibilitada de fazer qualquer tipo de escolha na vida dela ou de construir qualquer coisa na vida dela, ou seja, teve impossibilidade. Morreu de uma forma trágica. Para mim, né, e para quem tem um mínimo de bom senso em relação a essa situação, é um crime de homicídio com múltiplas qualificações, porque foi premeditado, porque foi uma pessoa indefesa, porque foi feito de forma cruel, porque foi, enfim, institucionalizado, inclusive. Então, assim, é uma coisa absurdamente hedionda. O bebezinho sofreu uma injeção, de cloreto de potássio dentro do coração dele e agonizou a morte. Sabe o que acontece? Quando você leva o seu cachorro para ser sacrificado lá na clínica veterinária, ele leva uma anestesia geral, fica totalmente anestesiado, e aí ele aplicam no coração dele cloreto de potássio. Mesmo assim, o cachorro ele se estribucha, ele se contorce, ele se faz tudo. O bebezinho nem anestesia teve. Ou seja, ele morreu agonizando ali. Foi trucidado. É uma coisa absurdamente hedionda, né? Eu não tenho palavras para descrever o que esse médico, o que essa equipe, o que esses militantes que organizaram esse aborto e que organizam o aborto pelo Brasil e pelo mundo afora fazem. E se vocês quiserem saber, eu tenho algumas indicações para vocês. Primeiro, eu indico o filme que tem no YouTube, chama O Grito Silencioso. Esse filme, O Grito Silencioso do YouTube, ele mostra pela ultrassonografia como que é feito o aborto, nos principais casos de aborto. Não, que é diferente do caso que aconteceu com essa menina, mas a maioria do aborto é feito daquele jeito, os abortos é feito daquele jeito. Então você... ou daquele jeito ou de um jeito pior ainda, que é o jeito de você parir a criança e ela morrer no parto ou após parir, que é o jeito que é feito se você tomar o Cytotec, né? sem matar a criança primeiro. Então você, enfim, não quero entrar nesses detalhes para também não convém. Agora, o que está acontecendo hoje em dia, hoje, especificamente ontem e hoje, é que vocês estão vendo aquilo que os pró-vidas já estão carecas de saber, né? Aquilo que motiva o pró-vida a ser pró-vida todos os dias. O combate à pedofilia, o combate ao estupro, porque a gente que lida com as mães grávidas ali, que estão querendo abortar, a gente sabe que a maioria dos casos ali são de pessoas emocionalmente e psicologicamente desestruturadas, mesmo que sejam pessoas ricas, mesmo que sejam pessoas inteligentes, que tenham curso superior, são emocionalmente, psicologicamente desestruturadas. São pessoas que não têm a grande maioria são pobres e negros, das pessoas que abortam no Brasil. Fala-se não, que a rica vai lá na clínica, não sei o que, não. A grande maioria dos abortos no Brasil são de pessoas pobres e negras. E sabe onde é feito muito desse aborto? Em centro de macumba, em centro de candomblé, sabe? Centro de candomblé que eles falam que é de mão esquerda, né? Centro de candomblé demoníaco. Porque tem centro de candomblé que eles falam que são do bem e que acusam outros que são do mal. Então tem centro de candomblé que faz esses lugares assim, candomblé. E outros tipos de centro também. E outros tipos de centro, não, outro tipo de clínicas médicas clandestinas. E são, em grande maioria, mulheres negras pobres que fazem isso. E os bebês que são abortados, a grande maioria são meninas, bebezinhas meninas e negras. Então esse é o sangue que está na mão dos abortistas. Esse é o sangue que está na mão dos abortistas. E o Provida, e muitos desses casos são mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem abuso sexual e estupro, inclusive em alguns casos do próprio marido ou de familiares. Então os Provida, eu poderia citar aqui uma dúzia de Providas com quem eu tenho alguma proximidade, tem alguns Providas que têm mais de 30 anos que são Provida. E olha o tanto de casos que esses Providas já tiveram contato. Quer dizer, eu estou ativamente dentro do movimento Provida há 2 anos.
Eu já tive contato com N casos dos mais diversos, entendeu? Então, assim, se vocês não têm noção do que é a gente, do que eu trabalho, por exemplo, que a Damares Alves faz, o que a Interpol faz, o que a Polícia Federal faz, o que a ABIN faz, o que a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro fez essa semana, né, de atuar contra a pedofilia, de atuar contra redes de tráfico de criança, contra redes de pornografia, de prostituição infantil. Vocês não têm noção. E isso é uma coisa assim, eu tenho falado com algumas pessoas, porque quanto mais ativamente eu estou em relação à política e mais próximo do Movimento Pro Vida eu estou, mais eu fico sabendo dessas coisas. Mais conhecimento dessas causas eu tenho. Alguns contatos, alguns inclusive relatos para mim, pedidos de ajuda para mim. Algumas coisas que a própria Sara passa para mim, Renan, estão precisando de ajuda assim, sensado. Ou que outras pessoas de Casa Pro Vida passam de ajuda para mim, pedindo ajuda para mim, sem falar nos casos que eu atendo que eu atendi na Casa Pro Vida. Então, existe uma coisa terrível na nossa sociedade que fica encoberta, que acontece no submundo e que tem a participação dos maiores de pessoas absolutamente poderosas do nosso país. Você entende? O nível do problema que a gente tem? E a gente precisa combater isso. E os pró-vidas são os que mais combatem isso. São os ativistas pró-vidas que estão constantemente lá no Congresso Nacional articulando para poder conseguir passar a lei contra a pedofilia, para poder conseguir passar a lei, para poder conseguir barrar a lei que descriminaliza a pedofilia. E nego vem falar que vocês não estão falando do estuprador. É óbvio. É óbvio. A prioridade numa situação dessa é salvar a vida do bebê que ainda está viva. Deixa a polícia ou outras pessoas irem atrás, ou outras pessoas que se acham responsáveis por isso, irem atrás do estuprador e que façam lá o que acharem justo de fazer, entendeu? Entendeu? Agora, vocês precisam entender isso. Tem um monte de gente, das mais de 100 mensagens que eu recebi, algumas das mensagens, ou a maioria das mensagens, a gente consegue perceber que a pessoa está enraivecida, que a pessoa está descontrolada, está histérica entre aspas, né, e em alguns casos até nem entre aspas, querendo atacar, mas por quê? Porque aí eu consigo perceber duas coisas que eu até falei no vídeo aqui. Uma, elas acham que estão certas, que estão combatendo pelo bem, e não estão. Elas estão reagindo emocionalmente a um estímulo da mídia, um estímulo dos abortistas e por aí em diante. Por quê? Porque são analfabetos funcionais. Como eu também em algum nível sou. Como você, eu tenho certeza que em algum nível é também. Acredito eu que não tem nenhuma pessoa que seja 100% alfabetizada, que não tenha nenhum nível de analfabetismo funcional que esteja me assistindo agora. Entendeu? E aí, quando surge uma situação absurda e extrema como essa, a pessoa não consegue olhar a realidade com um olhar que vê a realidade como ela é, que leva a lógica em consideração, que consegue apreender imediatamente com lógica, consegue olhar para o mundo imediatamente com lógica. Não, ela leva aquilo para o seu fígado, não é? E reage àquilo ali. E é óbvio, a grande maioria eles são crianças, são adolescentes e jovens adultos que estão me ofendendo ali. Então, dá para perceber que existe uma boa vontade, pode-se dizer ali, uma vontade, um senso de justiça, mas que está totalmente deturpado. Por quê? Porque não se tem a noção dessa ordem natural das coisas. E não se tem a noção da realidade, não tem as informações que deveriam ter, não tem a profundidade que deveria ter. Muita gente falando para mim, seu imbecil, estuda, né? Isso são os mais suaves, assim, ofensas que tem. Seu imbecil, vai estudar. Cara, eu estudo há anos.
Não só sobre aborto, mas sobre muitas outras coisas desse tipo. E não só estudo, como tem conhecimento, experiência concreta. Entendeu? E óbvio que eu tô falando, eu sei do que eu tô falando. Eu não tô falando merda, não tô falando por falar, não tô expressando a minha opinião. E essas coisas que eu tô falando não são minha opinião. Isso é a verdade que a gente está constatando. É a realidade, tá? É um dado. O bebê de 6 meses de gestação, praticamente 6 meses de gestação, 23 semanas e 4 dias, se eu não me engano, ou 6 dias, acho que 23 semanas e 4 dias, o bebê foi assassinado dentro do ventre da mãe. De uma mãe que tem 10 anos de idade, que foi abusada por 4 anos por um pedófilo. Tamanho do problema, entende? Então, assim, eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês. Algumas pessoas, mesmo sendo feministas, que vieram contestar com algum nível de educação, eu consegui responder, mas pô, são mais de 100 mensagens, então não consigo responder todas. Mas eu quero que vocês entendam isso. A gente, os pró-vida, não estão falando, não estão dando palpite na vida dos outros. Principalmente as lideranças pró-vida. Elas não estão dando palpite na vida dos outros. A gente tem experiência. A gente, assim como eu coloquei ali, a gente sente o cheiro da mulher. Sente o cheiro da mulher grávida em situação de risco social e de risco de saúde. E muitas vezes o cheiro não é agradável. Na maioria das vezes. É tanto o cheiro físico quanto o cheiro como figura de linguagem. Entende? É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Acho que eu consegui esclarecer a maioria das coisas, né, em relação ao que a gente pensa sobre o estupro, sobre o abuso, sobre o pedófilo, em relação ao que a gente pensa sobre a menina, do tratamento ou do procedimento que ela deveria sofrer agora. Quer dizer, ela deveria ser amparada, cuidada e tratada de não só ela, como tantas outras que acontecem, porque esse caso é o caso que explodiu na mídia, né, cara? Mas isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. Vai lá no estado do Pará. Vai aqui, ó. Aqui onde eu tô, em Brasília, aqui na Ceilândia. Ou lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, onde eu participo da Casa Pro Vida. Ou na minha cidade, em Barra Mansa. São inúmeros casos desse daí. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa, ajude a Casa Pro Vida, participe do movimento Pro Vida. Por quê? O movimento Pro Vida ele é um movimento que ele está preocupado com as duas vidas. Ele está preocupado e muito preocupado com a vida da mãe, daquela mulher que está em risco, que está em sofrimento, que está numa situação que ela não sabe o que fazer, que está desamparada, que está sem ter com quem contar. E muitas das vezes é só aquela pessoa da Pro Vida que estende a mão para ela. E a gente está preocupado com a vida do bebê, porque é uma vida. É uma vida cheia de possibilidades. Uma última coisa que eu queria falar é o seguinte: algumas pessoas me procuraram também para relatar alguns casos. Eu queria dar um destaque especial a um caso específico de uma menina que eu não quero revelar quem, não vou dar detalhes, mas ela já é uma jovem adulta praticamente. E o caso dela foi muito parecido com isso, né? O abuso que a mãe dela sofreu, a mãe dela era uma pessoa que tem deficiência mental e sofreu estupro de um parente também, de um primo. E quando a mãe dessa mulher que tem deficiência morreu, é que descobriram que ela estava grávida de 5 meses. Aí o que aconteceu? Uma família adotou o bebê. Só que não adotou só o bebê. Adotou o bebê e a mãe do bebê. E hoje elas vivem todas juntas. E essa menina é tão doce e tão inteligente e tão generosa que ela mesma cuida da própria mãe.
Ela cuida da própria mãe. Olha só a possibilidade que seria ceifada uma vida de uma menina linda, inteligente, e ela é bonita de fato, que poderia ter sofrido um aborto. O que a gente sabe sobre essa bebezinha que foi assassinada ontem? Do futuro dela? Que criança linda, inteligente e fantástica que poderia ser. Não é? É isso que eu quero que vocês peçam. O que fica patente? O que fica aparente? Um pensamento hipócrita da maioria das pessoas que estão defendendo o aborto, o aborto desse bebezinho feito nessa criança de 10 anos de idade, é a covardia, o medo delas. Isso está aparente. A hipocrisia, ela denuncia a covardia e o medo. Porque as pessoas falam assim, você não tem que se meter na vida dela, fica dando opinião sobre os outros, você não sabe o que você está falando. Mas se fosse a minha filha, eu não só faria o aborto, mas eu também iria atrás do estuprador e mataria o estuprador. Com as minhas próprias mãos, mesmo que eu tivesse que ser preso. Ou seja, olha só o nível. Tipo assim, a pessoa assim, não tem problema, a mesma lógica de falar assim, olha, não tem problema se você assassinar, se alguém estiver assassinando outra pessoa, não tem problema. Só não pode assassinar ninguém da minha família, ou assassinar minha mulher, assassinar minha filha, porque se assassinar minha filha, aí eu me sinto justificado a matar o cara com minhas próprias mãos. O que isso mostra de fato? E muitas pessoas falam assim, te falta empatia. Te falta empatia. Não, não me falta empatia, não. Falta em você coragem. Você é fraco e tem medo. É covarde, é cagão, é cagona, covarde. Você não tem empatia, não, seu merda. Você não tem empatia. Você tem covardia. Tem que aprender a dar o nome certo para as coisas. Aí você fala assim, se fosse comigo, eu mataria. Porque você é um covarde. E quando a situação solicita da gente ter coragem para fazer a coisa certa, a gente tem que ter a coragem de fazer a coisa certa. E não se esconder a partir de um relativismo por covardia. O que isso denuncia é a sua covardia, a sua falta de caridade e a sua falta de noção da realidade. Mata um bebê porque é covarde, porque não tem coragem de ser caridoso e cuidar daquela criança. Covardia não é empatia. Aprenda a dar o nome certo. E se você, se acontecesse com você mulher ficasse grávida ou uma pessoa da sua família ficasse grávida e ela não quisesse cuidar dessa criança porque é vítima de estupro ou porque N coisas que acontecem ali, N desculpas que você pode dar, desculpas fortes ou não, ainda tem a possibilidade da doação, da adoção. Ainda tem a possibilidade da adoção. Adoção tanto por pessoas próximas quanto por pessoas desconhecidas. Entende? Agora, para não se sujar, para não manchar a reputação, para não ter que arcar com a consequência, para não uma consequência que muitas vezes é circunstancial, ou seja, que a gente não escolhe, é uma coisa que cai em cima da gente, cai do nosso colo, como um estupro. Uma mulher que for grávida a partir de um estupro. É óbvio que ela não escolheu aquilo lá, mas ela tem que arcar com aquela consequência. Faz parte. Do mesmo jeito que uma pessoa que tem câncer, que não escolheu ter câncer, tem que arcar com o cuidado de fazer quimioterapia e radioterapia. Do mesmo jeito que uma pessoa que nasceu com um problema de audição, tem que arcar com a responsabilidade de aprender a se comunicar, mesmo sem audição, e por aí em diante. São coisas da circunstância que aconteceram, coisas que a gente não tem controle, mas tem que ter coragem de arcar. Tem que ter coragem de salvar a circunstância. E o que as pessoas estão fazendo é se acovardando diante da circunstância. Por quê? Porque é fraco, porque é covarde,
porque é imaturo, porque é analfabeto funcional, porque não consegue compreender a realidade. É isso que acontece. É isso que essa situação tá mostrando sobre a alma, sobre o caráter das pessoas, os abortistas em especial. Se você tem a boa intenção e acha que está fazendo a coisa certa em defender o aborto, você está ótimo, parabéns pela sua boa intenção é louvável ter boa intenção, ter senso de justiça e lutar para que isso ocorra. Só que você não pode fazer isso de forma displicente. Se aprofunde, entenda, procure saber, investigue a verdade. Investigue a verdade. É louvável. Muitas dessas pessoas que estão vindo no meu direct me xingar e me ameaçar, é louvável isso que elas estão fazendo. Em um aspecto. Na coragem que elas estão tendo de se manifestar em algum aspecto. Mesmo que seja uma coragem totalmente amputada, porque é uma coragem de internet, de ativismo de internet, e mesmo que seja uma coragem totalmente deturpada na sua causa e na sua origem, no seu objetivo, porque está totalmente fora da realidade, fora da lógica. Mas ainda assim é louvável. E essas pessoas têm muito a aprender, e essas pessoas podem ajudar muito a sociedade, ajudar as outras pessoas, se elas buscarem o lugar correto, buscarem a orientação correta. E é o que eu sugiro para vocês é o seguinte: conheçam o movimento pró-vida, conheçam as casas pró-vida. A gente não fala nada da boca para fora. Beleza? Tem uma pessoa que sou psicólogo e me vejo em uma situação imensamente delicada por conta do CRP. O CRP o CFP em geral e todos os CRPs do Brasil, eles são compostos por dois tipos de pessoas, né? Inocentes úteis, que são burros e analfabetos funcionais, e militantes de partidos de esquerda ou de causas de esquerda, de movimentos sociais de esquerda. São só essas duas pessoas. Quem comanda são os militantes e quem obedece são os burros, são o gado, de fato. Então, assim, não tem nada de útil que pode vir do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia não devia existir. E se você é psicólogo e está assistindo, entenda o seguinte: para você ser psicoterapeuta, você não precisa ter registro no CRP e não precisa pagar a anuidade. Beleza? Qualquer coisa, manda mensagem no direct para mim que eu explico para vocês o que é isso. Cancele seu registro do CRP. Vou encerrar para não me alongar muito mais assim, eu quis ficar em 30 minutos, já tem 43, mas eu acho que foi muito bom, muito útil, e eu peço para que vocês compartilhem, por favor, esse vídeo. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que devem, mesmo que seja uma esquerdista, mesmo que seja uma feminista. Uma menina mandou uma mensagem para mim, uma adolescente mandou uma mensagem para mim e falou assim: eu queria que você pudesse ouvir os dois lados, pudesse ouvir, abrisse a sua cabeça para ouvir também o outro lado. E eu li a mensagem dela, só não consegui responder porque são muitas mensagens. Eu abro a cabeça para os dois lados. Eu abro, eu penso, eu entro, eu mergulho, eu analiso. É óbvio que eu analiso e faço isso, porque eu estou investigando a verdade. Eu estou em busca da verdade. Entende? Que vocês façam isso também. Busquem a verdade, investiguem a verdade. Eu já estive do lado de lá. Eu também tinha aquela opinião isentona, eu era contra o aborto, eu não faria aborto se fosse no meu caso, mas eu era a favor de cada um ter a sua regra, né? De cada um tomar a sua decisão. Porque eu fui convencido por uma militância de esquerda lá no começo da faculdade, quando eu me envolvi com o movimento estudantil de esquerda. Convencido. Então eu era contra o aborto, tanto é que eu era chamado de opressor, de conservador, de reacionário dentro do próprio movimento de esquerda. Eu falava: porra, eu sou socialista, como assim? Eu não sou reacionário, eu sou revolucionário. Eu não sabia, não conhecia os conceitos, não sabia do que eu estava falando. Estava lá fazendo, era mais um bobo no meio da história, sendo enganado. Quando eu comecei a entender a lógica das coisas, eu comecei a falar: pô, calma aí, eu estou defendendo uma coisa que não tem lógica. Assassinar um assassinato de uma pessoa. Estou defendendo que
pessoas possam escolher se elas assassinam as outras ou não. Entende? Enfim, compartilhem esse vídeo e, por favor, nos comentários, com certeza, lá que eu vou postar agora no feed, com certeza vai ter um monte de hater. Eu não vou apagar, vou deixar lá só para vocês verem. Não se preocupem com os haters, não se preocupem com as ofensas que vocês vão ver lá. E se vocês estiverem já com o estômago já embrulhado com todo esse fato, não leiam os comentários. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Rezem por mim, rezem pelo Movimento Pro Vida e rezem, sobretudo, pelas vítimas de pedofilia e pelas vítimas de aborto. Tanto os bebezinhos que foram abortados e estão sendo abortados hoje, quanto as mães que passaram por isso daí. Também rezem pela conversão dos médicos abortistas. Entendeu? Fiquem com Deus e compartilhem o vídeo.